Olá, meu nome é Luiz Henrique, eu sou aluno do programa de pós-graduação em administração da Univale, e juntamente com a Cristiane, a professora doutora Sônia, a Alessandra e o Dion, nós desenvolvemos o artigo titulado Avaliação de Desempenho pela Equipe, Proposição e Aplicação de um Instrumento para Equipes de Produção. Então, introduzindo o nosso trabalho, nós abordamos que a avaliação de desempenho da equipe ela possui foco em geração de pesquisa, trazendo o fornecimento de feedback, o desenvolvimento, treinamento e o planejamento a longo prazo para essa equipe, ou seja, buscar informações para que essa equipe seja desenvolvida. E nos últimos anos, a avaliação do desempenho de equipe, ela ganhou importância nas organizações em virtude de o desempenho da equipe ser superior ao desempenho individual de cada colaborador. Hoje nós sabemos que o trabalho em equipe ele é fundamental nas organizações, então o desempenho conjunto ele se torna relevante em relação ao desempenho individual de cada colaborador na empresa. E nós escolhemos as equipes de produção pela sua importância nas organizações e porque a falta de conhecimento ou de qualificação ou treinamento desses profissionais pode prejudicar o andamento do serviço, do produto e gerar altos custos para a organização. Então, com isso, a gente buscou desenvolver um instrumento para avaliar o desempenho de equipes de produção e, com isso, nós buscamos validar esse instrumento, que é um questionário, em uma pequena empresa catarinense. Nosso referencial teórico, então, ele é composto primeiramente pela avaliação de desempenho, posteriormente nós falamos sobre a avaliação de desempenho pela equipe, e na terceira parte do nosso referencial nós apresentamos os indicadores de avaliação de desempenho de equipes de produção que nós escolhemos para realizar o instrumento de avaliação. Então nós escolhemos 10 indicadores. O primeiro deles, a produtividade, que fala, né, da capacidade de produção dessa equipe, a questão do comprometimento dessa equipe com a organização, a questão do conhecimento dessa equipe, se ela tem as informações, se ela compreende como as atividades são desenvolvidas, o cumprimento de normas dessa equipe na organização, o relacionamento interpessoal dos membros dessa equipe, como é que essa equipe se relaciona, a iniciativa, se a equipe tem capacidade de desenvolver ideias, de colocá-las em práticas, a questão da qualidade do serviço prestado por essa equipe e também a quantidade de serviço prestado. A responsabilidade dessa equipe em relação ao seu trabalho, a comunicação nessa equipe e também a organização. Então, todos esses indicadores eles são focados na equipe e não de forma individual de cada colaborador. Com relação ao método, o nosso artigo, então, ele é um estudo descritivo, quantitativo, com estratégia de levantamento via survey de corte transversal. Então, o questionário ele foi realizado com base nesses 10 indicadores que foram apresentados anteriormente, e dentro de cada um desses 10 indicadores, nós tínhamos 3 afirmativas, totalizando 30 critérios de avaliação. Nós utilizamos uma escala Likert de 5 pontos, onde os colaboradores podiam assinalar entre ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Esse questionário, então, ele foi validado por 2 professores doutores, que são especialistas na área, e também pelos proprietários da empresa. A pesquisa foi realizada em uma empresa de esquadrias de alumínio, né, do ramo da atuação, do ramo da construção civil aqui em Santa Catarina, na cidade de Camboriú. Então, a amostra foi constituída por 2 equipes de produção dessa empresa, uma equipe de montagem com 16 colaboradores e uma equipe de colocação com 12 colaboradores, totalizando 28 respondentes. Primeiro, a gente realizou um pré-teste com 4 colaboradores que não faziam parte da amostra e, posteriormente, com o auxílio da RH, nós fizemos uma conscientização desses colaboradores com relação ao preenchimento do questionário, para ver se eles entendiam tudo que seria avaliado na sua equipe. E, por fim, a análise de dados ela foi realizada por meio de técnicas descritivas. A gente, posteriormente, coletar os dados, nós fizemos uma classificação de todas as médias dessa equipe e a gente separou em péssimo, ruim, regular, bom e ótimo, como a gente pode ver aqui na tabela 2, a gente classificou essas médias e com isso nós temos a primeira parte do questionário aqui. Então a gente traz as 2 equipes que foram avaliadas, equipe 1 e 2, e todos os seus critérios. Então a gente tem a metade do questionário aqui nessa primeira parte do slide, com as médias e dígito padrão de cada equipe, e com destaque a gente pode observar que na equipe 1, a maior média foi para o conhecimento da equipe sobre o resultado a ser executado, uma média de 4,38.
Já na equipe 2, a gente observa que foi com relação à atenção e dedicação ao trabalho, foi a maior média, 4,33. Aqui nós temos a segunda parte do questionário, onde a gente pode observar o destaque para a menor média da equipe 1, que foi com relação à comunicação da chefia com a equipe, recebendo orientações claras e objetivas. E com relação à equipe 2, a gente tem vontade da equipe em sanar eventuais falhas e não repetir os mesmos erros. Aqui a gente observa que a média ela não se encaixa nem em regular, ruim e péssima, ela é uma média boa, porém foi a menor média encontrada. Posteriormente, nós separamos o desempenho da equipe 1, com relação a todos os seus indicadores, a gente observa que o desempenho da primeira equipe apresentou uma média de 3,76, então uma média boa. Todas as médias estão situadas entre ótimo e bom, a gente não teve nenhuma péssima. A maior média foi com relação ao conhecimento e a menor média foi com relação à comunicação da equipe 1. Com relação à equipe 2, ela também apresentou uma média boa, 3,91. A grande maioria também com desempenho bom e ótimo, não apresentamos nenhum desempenho ruim. A maior média apresentada foi com relação à organização e a menor média apresentada foi com relação à comunicação. A gente observa também o maior desvio padrão para esse indicador. E, por fim, nós fizemos esse gráfico para comparar todas as médias com relação à equipe 1 e à equipe 2, é, é, com relação a esses 10 indicadores que nós avaliamos. Então, aqui a gente vê um comparativo e a gente observa que todas as médias elas não apresentaram nenhum desempenho ruim, péssimo ou regular. Se mantiveram entre boa e ótimo. Então, aqui a gente tem um comparativo de todos esses indicadores em médias parecidas, né? Alguns indicadores são classificados mais como positivos e outros indicadores diferentes são também indicados como positivos na outra equipe. Então, por fim, a gente conclui que a avaliação de desempenho demonstrou, de uma maneira geral, nas duas equipes, um desempenho bom, né? A gente tem algumas discrepâncias com relação aos indicadores analisados, porque, por exemplo, na equipe 1, o conhecimento, a produtividade e o comprometimento apresentaram como fatores favoráveis. Já na equipe 2, a gente tem a organização, o cumprimento de normas e o comprometimento como indicadores favoráveis. Então, o nosso modelo ele se apresenta oportuno para identificar tanto os fatores positivos quanto negativos para avaliar o desempenho dessa equipe. Né? Então, ele se tornou favorável. A avaliação de desempenho da equipe, então, ela possibilitou a gente compreender alguns fatores que muitas vezes, de forma individual, não seriam possível de ser avaliados. Então, como sugestão de pesquisas futuras, nós sugerimos que esse questionário seja aplicado em amostras maiores ou em empresas de outros ramos, para que a gente consiga ter uma compreensão mais aprofundada da avaliação de equipes. Aqui nós temos as principais diferenças desse trabalho, e agradeço você que veio assistir o meu vídeo e convido a você a ler esse artigo para a CMA de 2020. Obrigado.